Existe uma versão de você que não vive mais dominada pelo medo. Existe uma versão de você que deita a cabeça no travesseiro e sente paz, segurança e confiança no futuro. Existe uma versão de você que não acorda pensando que vai faltar, que não olha para a própria vida com desespero, que não se sente pequena diante dos problemas. Essa versão não está longe, ela está dentro de você, esperando apenas um novo comando, uma nova frequência, uma nova decisão. Hoje, antes de dormir, você vai começar a desligar a voz da dúvida, da escassez e da ansiedade. Você vai lembrar que sua mente não nasceu para ser uma prisão. Sua mente nasceu para ser uma ponte. Uma ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. Repita agora com força dentro de você. Eu não sou o meu medo. Eu não sou a minha dúvida. Eu não sou a minha falta. Eu sou merecedor da paz. Eu sou merecedor da abundância. Eu sou merecedor de uma nova realidade. Enquanto você escuta este som, permita que seu corpo solte o peso do dia. Permita que sua respiração fique mais calma. Permita que sua energia volte para o centro. Você não precisa controlar tudo agora. Você só precisa entrar em sintonia com uma nova possibilidade. A possibilidade de prosperar. A possibilidade de vencer. A possibilidade de acordar amanhã com uma mente mais limpa, mais forte e mais confiante. A escassez não define a sua história. O medo não manda no seu destino. A dúvida não tem autoridade sobre a sua alma. A partir de agora, você escolhe pensar diferente, sentir diferente e vibrar diferente. E quando você muda por dentro, a vida começa a responder por fora. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava carregar todas as preocupações do mundo nas costas. Talvez você tenha se acostumado a dormir cansado, preocupado com o dinheiro, com o futuro e com tudo aquilo que ainda não aconteceu. Mas esta noite pode ser diferente. Esta noite pode ser a noite em que você começa a ensinar à sua mente que existe outro caminho. O caminho da confiança, o caminho da paz, o caminho da abundância. Feche os olhos por alguns instantes e imagine uma vida em que você não é mais comandado pelo medo. Imagine acordar com esperança. Imagine sentir que boas oportunidades estão se aproximando. Imagine perceber que existe uma força dentro de você muito maior do que qualquer dificuldade que apareceu em sua jornada. Porque essa força existe. Ela sempre existiu. Talvez apenas estivesse adormecida. Repita mais uma vez. Eu libero antigos padrões. Eu libero pensamentos de escassez. Eu permito que minha mente aprenda uma nova maneira de viver. Eu escolho a confiança. Eu escolho a prosperidade. Eu escolho acreditar que coisas boas também podem acontecer comigo. Eu sou capaz de criar uma nova realidade. Neste momento, permita que a esperança entre no seu coração. Permita que uma sensação de alívio percorra todo o seu corpo. Permita que sua mente compreenda que não precisa mais viver em estado de luta. Você merece descansar. Você merece paz. Você merece experimentar uma vida mais leve, mais consciente e mais abundante. Este conteúdo é inspirado nas ideias e nas sabedorias compartilhadas por Joe Dispenza sobre o poder da mente, das emoções e da capacidade humana de reprogramar padrões internos para criar uma nova realidade. 1. O medo não é você, é uma programação. O medo que você sente hoje não é a sua identidade. Ele é uma programação repetida muitas vezes. Talvez você tenha aprendido a sentir medo quando viu dificuldades em casa. Talvez tenha crescido ouvindo que dinheiro era difícil, que prosperar era para poucos, que sonhar alto era perigoso. Talvez a vida tenha te ensinado a esperar sempre o pior, como se preocupar fosse uma forma de se proteger. Mas hoje você precisa entender uma coisa com clareza. Preocupação não é proteção. Ansiedade não é intuição. Medo não é sabedoria. Muitas vezes, o medo é apenas uma memória antiga tentando comandar uma vida nova. E você não precisa mais obedecer a essa memória.
Quantas vezes você deixou de tentar alguma coisa porque imaginou que não daria certo? Quantas vezes você desistiu de um sonho antes mesmo de começar? Quantas vezes você se convenceu de que não era capaz, de que não era inteligente o suficiente, de que não era merecedor de uma vida melhor? Esses pensamentos não surgiram do nada. Eles foram sendo construídos ao longo dos anos e foram sendo repetidos tantas vezes que passaram a parecer uma verdade absoluta. Mas uma crença repetida não é necessariamente uma verdade. É apenas um pensamento que ganhou força pela repetição. E se foi aprendido, também pode ser desaprendido. Se foi programado, também pode ser reprogramado. Quando você deita para dormir, pensando nas contas, nos problemas, nas cobranças, nas incertezas e nas portas que ainda não se abriram, seu corpo recebe uma mensagem. A mensagem é que você está em perigo. Então sua mente continua trabalhando em estado de alerta, mesmo quando você deveria descansar. O corpo dorme cansado, mas a energia continua presa na sobrevivência. Com o passar do tempo, esse estado de alerta se torna um hábito. Você acorda preocupado, passa o dia preocupado e volta a dormir preocupado. Sem perceber, o medo deixa de ser uma emoção passageira e passa a ser uma companhia constante. Mas ele nunca foi você. Ele apenas ocupou espaço demais dentro da sua mente. É por isso que este momento antes de dormir é tão importante. Você está dizendo ao seu sistema interno que uma nova ordem começou. Você está ensinando sua mente que existe segurança no presente. Você está mostrando ao seu corpo que ele pode soltar o controle, respirar e confiar. Talvez os problemas ainda não tenham sido resolvidos. Talvez as respostas que você procura ainda não tenham chegado. Mas existe uma grande diferença entre enfrentar a vida com medo e enfrentá-la com confiança. Quando você confia, sua mente fica mais aberta, sua criatividade aumenta, sua percepção muda. Você começa a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas atrás das preocupações. Por isso, esta noite, permita-se abandonar por alguns instantes a necessidade de controlar tudo. Permita-se acreditar que você não está sozinho em sua caminhada. Permita-se descansar da luta interna. Porque ninguém consegue construir uma vida abundante vivendo permanentemente em estado de ameaça. Repita mentalmente: eu não sou o meu medo. Eu não sou as minhas preocupações. Eu sou a consciência que escolhe a paz. Eu libero antigas programações. Eu permito que minha mente descanse. Eu escolho confiança. Eu escolho abundância. Eu escolho uma nova realidade. Cada vez que você repete essas palavras, uma pequena mudança acontece dentro de você. Cada vez que você escolhe a confiança em vez do medo, você enfraquece um antigo padrão. E cada vez que enfraquece esse padrão, você se aproxima da versão de si mesmo que sempre existiu, mas que estava esperando o momento certo para despertar. 2. Antes de dormir, sua mente fica mais receptiva. Existe um momento muito especial entre o estado de vigília e o sono. É um momento em que o corpo começa a relaxar, a respiração desacelera e a mente diminui o ritmo das preocupações do dia. Nesse instante, você se torna mais receptivo ao que está sentindo, ao que está pensando e ao que está ouvindo. Por isso, os últimos minutos antes de dormir têm um poder muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Muitas pessoas terminam o dia alimentando exatamente aquilo que não querem viver. Elas deitam pensando nos problemas, lembram das contas, revivem discussões, criam cenários negativos para o futuro e, sem perceber, entregam ao subconsciente uma mensagem de medo, de insegurança e de escassez. Depois se perguntam por que acordam cansadas, ansiosas e sem esperança. Mas imagine fazer o contrário. Imagine terminar o seu dia oferecendo à sua mente uma sensação de paz. Imagine permitir que seu coração desacelere e que seus pensamentos se tornem mais leves. Imagine dormir sentindo que, mesmo que ainda existam desafios, a vida está se reorganizando a seu favor. Essa mudança parece pequena,
mas ela pode transformar a maneira como você acorda e a forma como enfrenta a realidade. Antes de dormir, sua mente está mais aberta para receber novos comandos. Por isso, o que você repete para si mesmo nesse momento pode ganhar uma força extraordinária. Se você repete que está perdido, a mente registra perda. Se você repete que tudo está difícil, a mente registra dificuldade. Mas se você afirma que está em paz, que está aprendendo e que está se tornando uma pessoa mais forte, a mente começa a construir novos caminhos. É por isso que este som pode se tornar um aliado tão poderoso. Ele ajuda a desacelerar o excesso de pensamentos. Ele cria uma sensação de segurança. Ele lembra o seu corpo de que não existe perigo neste momento. E quando o corpo se sente seguro, a mente deixa de gastar energia tentando se defender de ameaças imaginárias. Talvez você tenha passado muito tempo dormindo com o coração acelerado. Talvez tenha passado muitas noites acordando no meio da madrugada para pensar em problemas que nem sequer haviam acontecido. Talvez você tenha se acostumado tanto com a preocupação que esqueceu como é a sensação de descansar em paz. Mas isso pode mudar. Uma nova experiência pode começar esta noite. Feche os olhos e imagine que cada som que você escuta está limpando sua mente. Imagine as preocupações se afastando lentamente. Imagine a dúvida perdendo força. Imagine uma luz tranquila preenchendo o espaço que antes era ocupado pelo medo. Permita-se sentir segurança. Permita-se sentir esperança. Permita-se acreditar que você não precisa carregar o peso do mundo em seus ombros. Repita dentro de você: enquanto eu durmo, minha mente se reorganiza para a prosperidade. Enquanto eu descanso, meu corpo recupera suas forças. Enquanto eu relaxo, minha energia se torna mais leve. Eu mereço paz. Eu mereço descanso. Eu mereço acreditar que coisas boas estão se aproximando da minha vida. A última emoção da noite muitas vezes se torna a primeira emoção da manhã seguinte. Por isso, escolha terminar este dia em um estado de confiança. Escolha alimentar a esperança. Escolha dormir acreditando que uma nova realidade está sendo construída dentro de você. Porque toda grande transformação começa primeiro em silêncio, em um pensamento diferente, em uma emoção diferente e em uma decisão de não entregar mais a própria mente ao medo. 3. O som como chave para desativar a dúvida. A dúvida é uma das vozes mais silenciosas e ao mesmo tempo mais poderosas que existem dentro da mente humana. Ela não costuma gritar, ela sussurra. Ela aparece em pequenos pensamentos, em perguntas aparentemente inocentes e em frases que vão se repetindo ao longo do tempo. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será que mereço uma vida melhor? E quando essas perguntas se repetem todos os dias, elas começam a enfraquecer a confiança e a roubar a energia necessária para seguir em frente. Muitas vezes, a dúvida não surge porque você é incapaz. Ela surge porque você passou tempo demais alimentando lembranças de fracassos, decepções e medos antigos. A mente aprende a esperar o pior para tentar se proteger. Mas aquilo que parece proteção pode acabar se tornando uma prisão. Porque quem duvida de si mesmo começa a diminuir os próprios sonhos, adia decisões importantes e deixa oportunidades passarem. Por isso, antes de dormir, é tão importante criar um ambiente diferente dentro de si. É nesse momento que o som se torna uma ferramenta poderosa. Não porque o som tenha um poder mágico, mas porque ele ajuda a conduzir a sua atenção para um estado de maior calma e presença. Quando você desacelera, os pensamentos deixam de correr de um lado para o outro. Quando os pensamentos desaceleram, você consegue ouvir algo que estava escondido debaixo de tantas preocupações. A sua própria força interior. O som ajuda a lembrar ao seu corpo que ele pode relaxar. Ajuda a diminuir a tensão acumulada ao longo do dia. Ajuda a reduzir o excesso de estímulos que mantém a mente em estado de alerta. E quando o corpo finalmente relaxa, a dúvida perde parte do seu poder. Porque a dúvida se alimenta do cansaço,
do medo e da agitação constante. Quantas vezes você tomou decisões importantes quando estava exausto emocionalmente? Quantas vezes acreditou em pensamentos negativos apenas porque estava cansado? Quantas vezes confundiu um momento de insegurança com uma verdade absoluta sobre quem você é? A mente cansada cria problemas maiores do que eles realmente são, mas a mente em paz consegue enxergar possibilidades. Por isso, esta noite, enquanto você escuta este som, faça um exercício simples. Imagine que cada nota, cada vibração e cada instante de silêncio está dissolvendo uma antiga camada de insegurança. Imagine a dúvida, perdendo a força que tinha sobre você. Imagine uma porta se abrindo dentro da sua mente. Uma porta que conduz à confiança, à esperança e à coragem. Talvez você não tenha todas as respostas neste momento. Talvez ainda existam desafios diante de você, mas você não precisa ter todas as respostas para dar o próximo passo. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para começar a caminhar. Você só precisa acreditar que existe algo maior dentro de você do que os seus medos. Repita lentamente: eu silencio a dúvida e ativo a confiança. Eu não preciso saber tudo para seguir em frente. Eu permito que minha mente encontre novas possibilidades. Eu confio no processo da minha vida. Eu acredito na minha capacidade de recomeçar. Eu sou mais forte do que os pensamentos que tentam me limitar. Enquanto você escolhe essas novas palavras, algo começa a mudar. Sua energia se torna mais leve. Sua respiração se torna mais profunda. Seu coração se acalma. E pouco a pouco, a dúvida deixa de ser uma autoridade sobre a sua vida e passa a ser apenas um pensamento passageiro que não tem mais o poder de definir o seu destino. Todas as grandes mudanças começam em pequenos momentos de consciência. E talvez este seja um desses momentos. Talvez esta seja a noite em que você decide parar de negociar com o medo e começar a construir uma relação de confiança consigo mesmo. Porque quando a confiança cresce dentro de você, uma nova realidade começa a se tornar possível. 4. A escassez perde força quando você muda sua frequência. A escassez não começa na carteira, ela começa na mente. Ela nasce em pensamentos repetidos, em emoções acumuladas e em crenças que muitas vezes foram carregadas durante anos, sem serem questionadas. Muitas pessoas vivem acreditando que nunca é suficiente. Nunca há dinheiro suficiente. Nunca há oportunidades suficientes. Nunca há tempo suficiente. Nunca há reconhecimento suficiente. E aos poucos, essa maneira de pensar se transforma em uma forma de viver. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro é difícil de ganhar, a vida é uma luta, ou pessoas comuns não conseguem prosperar. Talvez tenha visto pessoas à sua volta vivendo em constante preocupação e acabou aprendendo que o medo era uma maneira normal de existir. Mas o fato de você ter aprendido algo durante muitos anos não significa que isso seja uma verdade permanente. A mente acredita naquilo que repete. E quando uma pessoa passa muito tempo dizendo para si mesma que não consegue, que não merece ou que nunca terá uma vida melhor, ela começa a agir de acordo com essas palavras. Ela diminui os próprios sonhos. Ela perde a coragem de tentar. Ela se acostuma com pouco e, sem perceber, passa a acreditar que nasceu para viver em limitação. Mas a abundância também começa dentro da mente. Ela começa quando você decide olhar para si mesmo de outra maneira. Ela começa quando você escolhe acreditar que é possível crescer. Ela começa quando você para de fazer do passado uma sentença para o futuro. Toda mudança exterior é precedida por uma mudança interior. Toda nova realidade nasce primeiro como uma nova maneira de pensar e de sentir. Isso não significa ignorar os problemas. Não significa fingir que as dificuldades não existem. Significa apenas não transformar as dificuldades em identidade. Você pode estar passando por um momento difícil e ainda assim acreditar em dias melhores.
Você pode ter enfrentado perdas e ainda assim abrir espaço para novas oportunidades. Você pode ter conhecido a escassez e ainda assim decidir que ela não será a sua morada permanente. Por alguns instantes, imagine a sua vida sem o peso das antigas crenças. E imagine acordar e não sentir medo do futuro. Imagine olhar para suas metas e sentir entusiasmo em vez de preocupação. Imagine acreditar que você é digno de receber coisas boas, porque no fundo essa é uma das maiores transformações que uma pessoa pode viver. Parar de se ver como alguém que apenas sobrevive e começar a se ver como alguém que pode prosperar. A energia que você alimenta todos os dias influencia a maneira como você reage às oportunidades, às pessoas e aos desafios. Quando a mente está presa na escassez, tudo parece ameaçador, tudo parece insuficiente, tudo parece distante. Mas quando você começa a cultivar uma sensação de confiança, de gratidão e de possibilidade, novas portas parecem surgir diante de você. Repita agora com convicção: eu sou digno de receber, eu sou digno de crescer, eu sou digno de prosperar. Eu libero antigas crenças de escassez. Eu permito que uma nova energia entre na minha vida. Eu não preciso viver preso ao medo do passado. Eu escolho abrir espaço para a abundância, para a paz e para novas oportunidades. A mudança de frequência não acontece porque o mundo exterior muda primeiro. Ela acontece porque algo muda dentro de você. Você começa a falar consigo mesmo de maneira diferente. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações. Você começa a acreditar que a vida pode surpreendê-lo de maneiras positivas. E é nesse momento que a escassez começa a perder força. Não porque todos os problemas desapareceram de uma vez, mas porque você já não é a mesma pessoa que alimentava os mesmos medos todos os dias. Você está construindo uma nova relação consigo mesmo. Uma relação baseada em confiança, esperança e na certeza de que a abundância também pode fazer parte da sua história. 5. O ritual noturno para reprogramar sua realidade. Agora chegou o momento de transformar tudo isso em uma prática simples, mas profundamente poderosa. Porque conhecimento sem prática se torna apenas uma ideia bonita. E a verdadeira mudança acontece quando você começa a aplicar, mesmo que por alguns minutos, aquilo que deseja viver. Por isso, faça deste instante um compromisso consigo mesmo. Um encontro silencioso com a versão de você que deseja nascer. Antes de dormir, afaste-se do excesso de informações. Afaste-se das notícias que alimentam o medo. Afaste-se das conversas que drenam a sua energia. Afaste-se por alguns minutos de tudo aquilo que faz sua mente acreditar que a vida é apenas luta e preocupação. Você merece terminar o seu dia em paz. Você merece oferecer ao seu coração um momento de descanso e de esperança. Deite-se confortavelmente. Permita que seus ombros relaxem. Permita que o seu rosto se torne mais leve. Respire profundamente. Inspire lentamente e imagine que está recebendo calma, confiança e renovação. Expire devagar e imagine que está liberando tensão, medo e insegurança. Repita esse processo algumas vezes. A cada respiração, sinta seu corpo ficando mais tranquilo. Agora escute o som. Não tente analisar. Não tente controlar. Apenas permita que ele seja uma companhia para o seu silêncio. Permita que cada nota ajude sua mente a desacelerar. Permita que cada instante de calma lembre ao seu corpo que ele está seguro. Você não precisa resolver todos os problemas antes de dormir. Você não precisa ter todas as respostas esta noite. Você só precisa criar um espaço interno de confiança. Feche os olhos e visualize uma nova versão da sua vida. Veja-se acordando com mais disposição. Veja-se sorrindo mais. Veja-se recebendo oportunidades. Veja-se encontrando soluções para desafios que hoje parecem difíceis. Veja-se vivendo com mais tranquilidade e mais abundância. Não importa se a imagem parece distante.
O importante é permitir que seu coração experimente, ainda que por alguns instantes, a sensação de que uma nova realidade é possível. Agora, repita lentamente. Todas as noites eu renasço em uma frequência mais elevada. Minha mente aprende novos caminhos. Meu corpo aprende a descansar. Meu coração aprende a confiar. Eu libero o medo. Eu libero a dúvida. Eu libero a escassez. Eu permito que a paz entre na minha vida. Eu permito que a prosperidade encontre espaço dentro de mim. Antes de adormecer, sinta gratidão. Não pela vida perfeita que ainda não existe, mas pelas pequenas coisas que já estão presentes. Pela oportunidade de respirar. Pela oportunidade de recomeçar. Pela oportunidade de aprender algo novo sobre si mesmo. A gratidão muda a forma como a mente interpreta a realidade. Ela ensina o coração a enxergar possibilidades em vez de apenas problemas. Faça desse ritual um hábito, não como uma obrigação, mas como um presente que você oferece a si mesmo todas as noites. Porque a transformação não acontece em um único instante. Ela acontece em pequenas escolhas repetidas com amor e consciência. E talvez, sem perceber, você acorde daqui a algum tempo e descubra que o medo perdeu força, que a dúvida já não domina seus pensamentos e que a escassez deixou de ser o centro da sua vida. Porque toda noite em que você escolhe a paz em vez do medo, a confiança em vez da dúvida e a esperança em vez da escassez, você está ensinando a sua mente a viver de uma maneira completamente nova. Talvez nada mude de uma noite para outra, mas uma única noite pode ser o começo de uma grande transformação. Tudo o que você alimenta antes de dormir se torna uma semente dentro de você. Por isso, escolha alimentar a paz, a confiança e a abundância. Continue voltando para este estado. Continue acreditando que uma nova realidade é possível, porque a sua mente é poderosa, o seu coração é capaz de recomeçar e a sua história ainda está sendo escrita. E se você escolhe desativar o medo e abrir espaço para a abundância, escreva agora: eu estou pronto para uma nova realidade.